Ezequiel viu a roda. Esta é a roda que Ezequiel viu. Os discos voadores ou objetos voadores não identificados nos acompanham desde os mais primórdios tempos. São relatos os mais diversificados em suas formas, tamanhos e números. Em 1978, a ONU requisitou a primeira estatística internacional sobre OVNIs. O resultado foi o seguinte: 63.144 contatos visuais com OVNIs foram relatados entre 1947 e 1978, sendo 33.233 deles nos Estados Unidos, 5.792 na Inglaterra, 1.287 na Alemanha, 621 no Japão e o restante em outros países, inclusive no Brasil. Estes números seriam apenas a ponta do iceberg. Pesquisas recentes do Instituto Gallup afirmam que mais de 100 milhões de americanos já viram um OVNI. A Força Aérea Americana investigou 1.147 relatos entre 1948 a 1952. Do resultado obtido, 25% deles continuam sem explicação. A ufologia pesquisa o fenômeno há mais de 48 anos e exemplifica os casos da seguinte maneira: contato imediato de primeiro grau. Observação de OVNI a distância aproximada de 1 quilômetro. Como se fosse uma bacia, um facho assim, né, de luz virando de ponta cabeça, né, e indo embora. Contato imediato de segundo grau. Evidências físicas no solo, mutilações de animais e interferências eletromagnéticas em aparelhos elétricos. Não foi a noite que nós fomos ligar, a TV estava queimada. Sei lá, que é disco voador. Queimou só de uma mancha grande assim, mas queimou muito lento para ser rádio. Agora a turma achou estranho esse buraco. O buraco é a mesma polegada, não sei dizer isso que é. Contato imediato de terceiro grau. Pessoas que afirmam ter visto o tripulante desses objetos e que podem vir a fazer contato ou não. Assim que aquela porta se fez, por ela entrou uma mulher de mais ou menos 1,20 m de altura, porque ela dava assim, a minha altura. Contato imediato de quarto grau. O mais polêmico, pois trata de pessoas que se dizem abduzidas, raptadas ou sequestradas pelos tripulantes dos OVNIs. Nestes casos, podem ocorrer implantes ou contato sexual. Kabbalah encostou-se naquele sofá ou naquela cama e sugeriu-me, pela maneira como se colocou e porque ergueu o vestido, se colocou na posição normal em que a mulher se coloca para relações sexuais. Serra Paranaense, segundo os ufólogos, lugar propício para aparições de OVNIs. A ufologia é uma sigla que vem de Unidentified Flying Objects, que traduzindo seriam os populares OVNIs aqui no Brasil, objetos voadores não identificados. Então, portanto, a ufologia é ciência que estuda o fenômeno dos objetos voadores não identificados em todo o mundo. Fotografias podem ser montadas. Aqui vemos um exemplo de reflexo de luz na lente da câmera. Por isso e por outros motivos, as fotos obtidas por pesquisadores paranaenses, bem como de outros estados, são enviadas para especialistas
como o Centro de Estudos e Pesquisas Ufológicas, situado em São Paulo. Lá, elas serão analisadas em computador. Minha irmã Rita de Cássia fez essa foto em 1987, quando vinha de um aniversário de um familiar, às 10h20 da noite, aproximadamente 10h30, e quando o objeto chamou a atenção dela, né, no ar. Há 3 reflexões que o filósofo faria a respeito da existência de seres extraterrestres e de OVNIs. A primeira é que a hipótese é remotíssima. A segunda é que, se eles se comunicassem conosco, nós provavelmente não os entenderíamos. E terceira, que nós já temos suficientemente problemas na face da Terra com que nos preocupar. Temos uma farta documentação recolhida ao longo de 50 anos em todo o planeta. Desde observações à distância, de pequenos pontos luminosos, até fenômenos como os relatados em alguns filmes recentes, de encontros bastante próximos de seres humanos com criaturas desconhecidas, de uma origem desconhecida. Então, a ufologia, como representada por seus pesquisadores, encara o fenômeno de acordo com a origem que tenha tido ou a linha que tenha seguido o pesquisador da ufologia. Então, alguns são pesquisadores de campo e fazem todo o seu estudo em cima de observações pessoais. Outros, já chamados pesquisadores de mesa, têm procurado, através da análise criteriosa de diversos encontros que outros seres mantiveram em diversos pontos do mundo, com essas criaturas, fazer um levantamento e tentar descobrir a origem e as intenções, principalmente, desses seres. Tem muitos pesquisadores sérios de organismos internacionais, ou seja, na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, que fazem pesquisa de ufologia com equipamentos modernos e são pesquisadores sérios levados a sério, está entendendo? Eu não sei o status no Brasil, mas eu trabalhei mais em observatório na Europa, e lá eu conheci pessoas que trabalhavam com ufologia, mas academicamente, com equipamentos, com metodologia, com tudo, e pagos pelo próprio governo. O homem, com tudo isso, tenta achar um modo de ouvir civilizações, possíveis civilizações extraterrenas, ou então fazer com que elas nos ouçam e assim estabelecer um contato para breve, para que nós possamos dizer que não estamos sós e também para que nós possamos dizer que nós existimos e que necessitamos desse contato para a própria grandeza do universo em si e para o desenvolvimento das humanidades que devem existir alhures, porque não pense a Terra que o homem é tudo. A Terra é apenas um grãozinho de areia nesse universo enorme. Mas por que as pessoas insistem tanto em imaginar e acreditar em OVNIs? A hipótese que eles levantam, geralmente, é de que o universo é infinito, que ele está em expansão, que há infinitas galáxias. Nessas galáxias há estrelas, as estrelas têm planetas e que em alguns desses planetas poderia existir vida inteligente. E aí partem para a prova científica e não sabem que a ciência ela mesma é relativa. Nós conhecemos tão poucas coisas, a ciência é instável. É como se nós tivéssemos uma enorme pizza e conhecêssemos apenas uma fatia dessa pizza. E outra hipótese é que todos os povos, em todas as épocas, sempre se sentiram fracos e impotentes diante da ideia da morte. E, para compensar essa ideia da morte, se imagina vida após morte, deuses, ETs,
pessoas mais perfeitas do que nós, mais inteligentes do que nós. Outra hipótese também é a aproximação do terceiro milênio. O terceiro milênio parece que vem alvoroçando a imaginação das pessoas. Só que as pessoas não pensam, não param para pensar um pouco que o terceiro milênio é apenas uma convenção, tá? O ano 2001, quando chegar, vai ser uma virada de calendário. Corremos para a luneta e tentamos focalizá-la, né? Aquela luz, para a gente poder observar bem do que se tratava. E foi onde a gente percebeu que realmente não era uma estrela, nem um avião ou qualquer coisa parecida, né? A gente viu que tinha formas diferentes, piscava aquelas luzes e realmente a coisa foi se tomando aquelas formas diferentes de pirâmides, de luzes bastante coloridas. E eu não sei, porque como eu nunca vi um disco voador ainda, né, não tinha tido oportunidade e a gente vê só os desenhos, né, não era um desenho, um disco igual a gente costuma ver que as pessoas comentam. Era um objeto, uma coisa bem diferente. Com luzes, quando eu olhei na luneta, eu vi que era uma bola assim, com tipo de uma água dentro, que flutuava aquelas luzes dentro daquela bola. E em volta tinha tipo aqueles raios que as cores predominavam, o azul, o vermelho e o verde. Então a gente percebia-se que não se tratava nada daquilo que a gente imaginou da primeira vez. Eu fui olhar na luneta, assim, tipo, ele fez uma curva assim, e foi indo assim, embora, assim, e aquilo começou a girar, um monte de cores, assim, foi indo embora, assim. Fiquei realmente chocada, nunca tinha visto uma coisa daquela, vai ficar marcado, assim, pra sempre na minha vida. Eu vi luzes brilhando, 2 luzes, com uma bem pequena em cima, elas brilhavam, tinham várias cores, uma era verde, outra era amarela, tinha um arco em volta, amarelo, vermelho, azul, e no meio era preto, bem preto, no meio, e em volta do preto era bem brilhante, assim, pequeno. E era impressionante, eu não acreditava, quer dizer, só acreditava vendo. E eu vi. E agora eu acredito. No Brasil existem 2 revistas especializadas no fenômeno OVNI. Uma delas, Realismo Fantástico, é paranaense e pode ser encontrada nas bancas de jornais e revistas. A Aeronáutica Brasileira, órgão responsável pela defesa aérea, evita tocar no assunto. Quando procurada, exemplifica a maioria dos casos ou observações, como ecos de radar ou anomalias magnéticas. A ufologia enfrenta vários problemas referente à pesquisa, dificuldade de pesquisa. Nós nos deparamos já com vários casos aqui em Santa Catarina, no Paraná, que a aeronáutica, a marinha, o exército sempre interferem nas pesquisas, né? Nós temos exemplos, o caso da foto do Batel, do senhor Júlio Backsen, que ele depois tirou a fotografia, procurou a aeronáutica se interessou pela foto, mas eles exigiram que o negativo ficasse com eles e fosse para Brasília para ser analisado. O senhor Júlio não se interessou e acabou não aceitando, então a fotografia veio parar em nossas mãos. Eu notei que uma das fotografias apresentava algo diferente, que não parecia uma luminária do poste, como aparecia assim, primeiramente, né? Primeiro pensei que fosse uma sobreposição de poste e 2 luminárias, uma embaixo da outra, né? Por notando bem, o que aparecia embaixo não era luminária, e sim algo diferente, né? E o pessoal da aeronáutica recebeu as fotografias, né? E acharam interessante também. Só que no outro, eles disseram que iam mandar a fotografia para fazer um exame, né? E no dia seguinte, eles me pediram que fosse entregasse o negativo porque seria um exame mais aprofundado. Mas por recomendação de colegas, disseram que eu não deveria entregar o negativo, né?
E mesmo que esse negativo já estava de posse de um grupo de estudo, né, que está fazendo um estudo sobre o caso. A aeronáutica voltou a telefonar pedindo negativo para exame, né. Daí disse que esse negativo estava de posse de um grupo civil de estudo, né. Então acho que não houve mais interesse da parte dele. Né. Houve outros casos também em que houve interferência da Marinha, no caso em Itajaí, em Santa Catarina, na praia de Navegantes, onde supostamente teria caído um objeto voador não identificado, no mar, a uns 100 metros aproximadamente. Nesse local, várias testemunhas, pescadores, pessoas simples, né, eles afirmaram que a Marinha proibiu eles de falar sobre esses casos. Caso isso ocorresse, eles perderiam a autorização de pesca deles, pesca artesanal no local. Nesta hora usar nessa praia. Se não fosse proibido lá da capitania, sim, tudo bem. Mas é que o pedido daqueles grandão lá, né? Para quem é pequenininho assim, eu vou dizer, é uma arriscada. É muito bom, é coisa assim de obedecer às pessoas. Se ele não tivesse proibido lá da capitania, ele já contava tudo do começo ao fim. Aquilo foi uma coisa de muita importância e eles trancaram. Então era para pobre tomar conhecimento. Em 1986, o Brasil foi visitado por uma revoada de objetos, o que obrigou a vários pilotos da Força Aérea Brasileira perseguirem estes objetos. Na época, o então ministro da Aeronáutica deu a versão oficial do caso. O que ocorreu anteontem à noite foi que os radares detectaram vários objetos não identificados na área de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro. Eram mais de 2 dezenas desses objetos. Bom, eram muitos. Em cima de São José dos Campos, São Paulo, a ponto de saturar os escopos de radar do controle de São Paulo. Em consequência disso, eram objetos não identificados que estavam interferindo, inclusive, no tráfego aéreo. Foi determinada a decolagem das aeronaves de defesa aérea. Eles decolaram e foram vetorados para interceptar alguns desses objetos. A Associação Nacional dos Ufólogos do Brasil recebeu um documento das conclusões deste caso. Nele consta que os plots, pontos nas telas de radar, não foram visualizados pelos pilotos que perseguiram as luzes. Um dos pilotos enquadrou um desses objetos e detectou no radar do avião. E apenas viu um objeto, uma luz de multicolor, mas não identificou assim um objeto especificamente. Os ufólogos acham que a aeronáutica brasileira deveria discutir o assunto mais abertamente para esclarecer o público. O Núcleo de Pesquisa Ufológica, que é uma entidade que foi criada aqui em Curitiba já há quase 14 anos, lançou no final do ano passado uma campanha pelo reconhecimento oficial dos dissuadores. E a gente costuma sempre estar respondendo aí por que o reconhecimento, baseado em que o reconhecimento oficial dos dissuadores. Muitas pessoas não sabem, mas a Organização das Nações Unidas, a ONU, já discutiu esse assunto no final da década de 60 e no final da década de 70. Portanto, abriu espaço para a discussão desse assunto, e isso está em aberto. Então, nós queremos, através dessa campanha, reativar as discussões do assunto, né, do fenômeno UFO, junto à Organização das Nações Unidas. E já contamos com o apoio de uma série de personalidades, tanto do mundo científico como do mundo governamental também, para podermos realizar essa campanha pelo reconhecimento oficial. Existiu um intercâmbio muito grande no fenômeno UFO. O objetivo aqui é muito sério, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Os governos, eu tenho certeza que o próprio governo brasileiro não tem o assunto como chacota. Eventualmente, nós formos perguntar para um oficial do Exército, ele vai remeter. Não, o assunto é polêmico, não foi detectado por radar, mas com certeza o governo brasileiro também deve ter o seu comitê de investigação com relação a esses aparecimentos de objetos e seres aqui no nosso planeta. A gente saiu do hotel bem cedinho, foi filmar a rua
Florida, né? A rua que tem flores lá no centro de Curitiba. De repente a gente olhou para o céu e viu um pequeno ponto luminoso, né? Resolvemos filmar esse mini objeto, né? No Brasil, em 1957, várias pessoas teriam testemunhado a explosão de um OVNI na praia de Ubatuba, no litoral paulista. As análises realizadas em laboratório constataram que os fragmentos são compostos de magnésio puro, metal este não encontrado em estado de pureza na década de 50. À medida que as pesquisas se aprofundaram, ocorreram vários casos de sequestro em que foram encontradas pessoas com implantes em seus corpos. Esses implantes geralmente são localizados próximo à região craniana e são confirmados por radiografias ou tomografias computadorizadas. Contatos acontecendo a cada momento, quer dizer, pessoas simples como qualquer um de nós, que são sequestradas, são abduzidas, são implantadas, são violentadas até nessas naves, e essas pessoas, a maioria ficando no anonimato. Saiu daquele veículo, daquela nave, uma esteira de luz com a largura mais ou menos de 1 metro e voltou. E com ela eu regressei na mesma posição em que me encontrava. A fuselagem, se assim podemos denominar, daquele veículo não era esverdeada como me pareceu inicialmente. Era fosca, assim como um carro quando tem sua lataria preparada para uma nova pintura. Dali para frente, eu, entre aspas, apaguei. Não sei se desmaiei ou o que houve. À direita, da onde eu estava deitado e eu não estava de pé, se fez da parede, bem junto ao canto, uma abertura de uma forma muito misteriosa para mim, pelo menos. Por ela entrou uma mulher de mais ou menos 1,20 m de altura. Tenha calma, sou de paz e amor. Cabalá encostou-se naquele sofá ou naquela cama e sugeriu-me, pela maneira como se colocou e porque ergueu o vestido, se colocou na posição normal em que a mulher se coloca para relações sexuais, e eu senti, foi me juntar à mulher e imediatamente o ato sexual se consumou. Postou-se, ergueu a mão, assim como inicialmente entrou naquele recinto, e sem mais nem menos, paz e amor. E saiu pela porta, não me dando as costas, saiu assim de costas. A porta se fez por aquele mesmo processo, fechou-se pelo mesmo processo e eu me encontrei só. E voltei a dar novamente acordo de mim no outro dia, mais ou menos às 6 horas da manhã. Me vi deitado no meio de um matinho, uma capoeirada. Eu senti necessidade de ir até a Idiba e pedi o telefone para telefonar em casa. Ao chegar em casa, o Sr. Tasca percebeu que havia uma marca em suas costas, consequência de queimadura, mas que não apresentava nenhum sintoma de dor, o que deixou os médicos que o examinaram perplexos. O amor fundamenta tudo dentro de um campo científico. Muitos pacientes abduzidos que foram levados para dentro do objeto trazem as questões para ela. Daí ela vai pesquisar em cima disso, quer dizer, cada caso particularmente. Existem casos que não são divulgados, mas como existem casos que são abdução, é uma coisa que acontece no dia a dia, todo dia está acontecendo. Acontece a nível mundial, né? Não é só Brasil que tem abdução. E esses casos que não são divulgados são casos que estão aí, a toda hora. Tem muitas pessoas que tiveram contato
e que até hoje nem sabem que tiveram esse contato. Nós não temos, nós, né, astrônomos, né, comprovação científica do fato. E nós nem temos condições, e nenhum astrônomo vai negar, a possibilidade de existência de vida fora da Terra. Os pesquisadores da ufologia são cientistas, então o seu próprio conhecimento já é uma fonte uma fonte importante para a conduta dessas pesquisas. A astronomia, no meu entender, deve preocupar-se em manter vivo o fenômeno OVNI, para que um número cada vez maior de interessados possam colaborar para a elucidação de vez de um fenômeno que, sob um certo sentido, é até preocupante. Que a ufologia procure, então, encontrar a solução desvinculada de qualquer partido, seja científico, religioso, filosófico, procure encontrar a resposta. Aquele caminho que, se lhe oferecer, se lhe apresentar mais sério, mais idôneo, que enverede por esse caminho e traga a solução para a humanidade desse que é um problema perturbador hoje. A gente pode acreditar ou até gostar que existe, mas que eles não existem, não existem. Ou pelo menos é muito remota a possibilidade. A falta de interesse do governo em auxiliar na pesquisa científica civil só demonstra que existem órgãos secretos do governo que estudam esses fenômenos. E esses estudos são considerados secretos. As pesquisas de pessoas interessadas, inclusive de psicólogos, vão trazer à luz respostas para essas pessoas que foram abduzidas e que estão tendo problemas com o fenômeno UFO. O importante é se saber por que eles estão visitando o nosso mundo. E eu acho que esse é o grande caminho da ufologia, é saber o porquê eles estão incursionando e realizando essas atividades no nosso planeta. Temos que alterar nosso atual conceito da realidade do mundo em que vivemos e que nos cerca. Joseph Allen Hynek, astrofísico, ufólogo.